gente já pesquisou e a gente viu que o INDEC colocou em quase todos os concursos que ele promoveu para esses 4 cargos que estão aqui nesse concurso de Ipojuca, certo? A mesma coisa a gente vai fazer na aula 2, são 3 temas que também têm caído constantemente nas bancas organizadas pelo INDEC, e na aula 3 e aula 4, a mesma coisa. Então, esses temas todos que vocês estão vendo aí, certo? São temas que estão presentes no conteúdo programático de quase todos os cargos, né, dos 4 aqui que a gente viu, e são temas que caem com muita frequência nas provas organizadas pelo INDEC nesses concursos voltados para a educação e para esses cargos que vocês se inscreveram. Certo? Detalhe importantíssimo. E aqueles outros temas, professor, que não serão trabalhados aqui nesses 4 dias, né? Aqueles outros temas de conhecimentos específicos que não vão entrar aqui nesses 4 dias. Estudem, procurem textos sobre ele, procurem artigos sobre ele, e fica, como eu falei para vocês, fica como uma tarefinha de casa, vocês procurarem estudar esses outros temas, né? Porque aqui a gente está dando prioridade para aqueles temas que mais caem nas provas do INDEC. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Creio que não, não é? Se tiver, só é levantar a mão ou abrir o microfone aí e falar, tá bom? Então, vamos prosseguir. Como será a metodologia das nossas aulas? Né? Bom, a gente vai começar cada aula com uma apresentação de questões tiradas de concursos organizados pelo INDEC. Repito, o INDEC é a banca que está organizando esse concurso de Ipojuca, certo? Então, vamos selecionar questões desses concursos e apresentar algumas dessas questões para vocês, né? Então, no primeiro dia, deixa eu só voltar aqui, ó. Na aula 1, eu vou trazer para vocês questões da educação brasileira na Constituição Federal, que o INDEC trabalhou em outras provas, questões sobre a LDB, que o INDEC trabalhou em outros concursos, questões sobre relações interpessoais e a ética no serviço público, que o INDEC também trabalhou em outros concursos. Então, cada aula, a gente vai fazer isso, começando com a apresentação dessas questões, certo? E aí, a gente apresenta a questão, vocês têm um tempo para responder, certo? A gente dá um tempinho assim de alguns segundos para vocês responderem cada uma das questões. Depois que vocês dizem, aí a gente sempre pede para anotar no chat. Coloca aí no chat qual é o item, qual é a alternativa que você marcaria se essa questão caísse na prova. Aí vocês vão lá e botam lá no chat. Eu marcaria a letra A, B, C, D, E, enfim. Aí a gente olha o que é que vocês responderam e depois eu apresento a resposta correta de cada questão, certo? Apresento a resposta. Olha, a alternativa foi a alternativa desta questão correta é a alternativa A, certo? Aí eu apresento isso e depois eu faço um comentário. Por que é que foi a alternativa A? Por que a resposta correta dessa questão é a alternativa A? Eu faço uma apresentação, um comentário sobre isso e também um comentário sobre alguns elementos relevantes que cada questão apresenta. Porque, vejam, percebam bem, cada questão que é apresentada, vocês vão ver isso, cada questão que é apresentada tem a resposta correta, mas, às vezes, a questão traz elementos que são importantes para a reflexão de vocês, para outras possíveis questões sobre aquele tema que pode cair na prova, né? Então, por isso que esse comentário sobre a resposta e sobre esses elementos que aparecem na questão são extremamente importantes. Depois que eu fizer esses comentários, aí vocês vão ter também um tempo, se vocês tiverem algum comentário a fazer em cima do que eu falei, ou alguma dúvida que vocês tiverem tido daquele comentário que eu fiz, vocês podem apresentar, e eu, então, por fim, faço uma fala tentando ajudar nessas dúvidas e pontuando alguma coisa de algum comentário feito por algum de vocês, tá certo? Então,
a metodologia das aulas seguirá esse caminho aí, ok? Então, a gente vai agora fazer um exercício, né? Essa aula de hoje, como eu disse a vocês, ela é dividida em duas partes. Então, primeiramente, nós apresentamos essas questões relacionadas ao edital e como as aulas irão funcionar, mas agora eu quero começar com vocês fazendo uma espécie de aula experimental, né? Onde vocês possam ver mais ou menos como é que a gente vai trabalhar nos próximos encontros, nos próximos finais de semana, certo? Alguma pergunta sobre essa primeira parte? Ou a gente segue? Pelo silêncio, entendo que a gente pode seguir, correto? Pode seguir, professor. Beleza. Então vamos lá. Questão. Hoje eu separei 3 questões para vocês, certo? 3 questões que a gente vai fazer nesses 30 minutos, mais ou menos, que nós temos agora para o final da aula, até o final da aula. Prestem bem atenção nessa questão. Essa é uma questão sobre aquele tema acerca da educação brasileira na Constituição Federal. É um tema que está no edital, né? E aí, um tema, inclusive, que vai ser muito importante para o pessoal, para o pessoal que se inscreveu na lista da educação, os técnicos, né, de educação também, né, e o pessoal da secretaria. Então, muito importante esse tema aqui para esses 3 cargos, né? Vejam só. A questão é essa, tirada lá de um dos concursos do INDEC. Sobre a educação brasileira na Constituição Federal, assinale a alternativa que encontra-se totalmente correta. Certo? Atenção aí, prestem muita atenção no que a questão está pedindo, tá? Assinale a alternativa que encontra-se totalmente correta. Por quê? Porque podem aparecer algumas questões aqui que estejam parcialmente corretas, né? E aí, se está parcialmente correta, não é essa que você tem que assinalar. Você tem que assinalar aquela que se encontra totalmente correta. Estou chamando a atenção para isso porque é muito importante vocês responderem a questão prestando atenção naquilo daquelas expressões, né, que a questão utiliza para dizer de forma clara o que é que ela quer. Ok? Então, vamos lá. Letra A. É exclusivo das escolas públicas primárias admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Alternativa B. Não compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Letra C. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Alternativa D. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior. E a alternativa é educação básica pública. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Se essa questão caísse na prova, qual alternativa você marcaria? Por favor, coloque aí no chat, certo? Eu não estou conseguindo aqui visualizar o chat, mas aí o professor Adriano consegue, e aí ele vai me dizer quais questões vocês assinalaram, e aí a gente apresenta a resposta correta e faz um comentário. Minutinhos aí, minutinhos não, segundinhos aí, para vocês refletirem e darem a resposta de vocês. Maria Ilma colocou a letra E. Aí Daniel também colocou letra E. Cícera colocou letra E. Rita colocou letra E. Pronto. É isso, né? Uhum. Então, todo mundo acertou a questão, olha aí, tá vendo? Já tiraram, já garantiram aí um ponto precioso aí se essa questão caísse aí na prova. De fato, né? A resposta correta é a letra E, né? Porque a Constituição Federal do Brasil, ela determina que a educação básica
pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas duas expressões aqui: educação básica e ensino regular, certo? Educação básica é aquele âmbito da educação, né, que cria a base para que o educando ou a educanda prossiga na sua vida, seja para um curso superior, seja para uma profissionalização, certo? O ensino regular, né, a diferença de educação básica para ensino regular é que o ensino regular é um sistema, certo? É o sistema onde está presente a educação infantil, a educação a fundamental, o ensino médio, certo? Então, a educação básica pública, ela atenderá prioritariamente ao ensino regular, a esse sistema de ensino que vai da educação infantil até o ensino médio, certo? As outras questões estão incorretas, porque não é exclusivo das escolas públicas admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Qualquer escola pode fazer isso, qualquer escola pública, de qualquer nível, pode fazer isso. A letra B, ela tem uma casquinha de banana aí, ó. Veja só, a letra B diz assim, ó, não compete ao poder público recensear os educandos. Sim, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental. Compete. Agora, não compete ao ensino público fazer chamada, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola. Isso aí já é um dever da escola, certo? Do poder público, né, que é aquela instância ali da Secretaria de Educação, das gerências e tudo mais, né? A competência deles é de fazer o recenseamento. Então, essa letra B, ela pode enganar, né, a pessoa. Mas o poder público não tem que fazer chamada, nem zelar, nem ver frequência da escola, não. Isso aí não, mas o poder público tem a competência de recensear os educandos, né? Então, essa letra B, ela está incorreta exatamente por causa da primeira linha aqui, certo? A letra C está incorreta porque o ensino religioso não é de matrícula obrigatória no Brasil. E a letra D está também incorreta porque os municípios, eles não atuarão prioritariamente, de acordo com a Constituição Federal, eles não atuam prioritariamente no ensino superior. Eles atuam prioritariamente no ensino básico, na educação básica da educação infantil até o ensino fundamental, ok? Perguntas, comentários sobre essa questão? Não. Não, né? Então vamos seguir. Vamos para a questão 2, também da banca do INDEC. Segundo o artigo 4º da LDB, o Estado tem o dever de garantir a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. A educação básica obrigatória e gratuita, dos 0 aos 17 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. A educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 18 anos de idade, garantindo o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica, ou a educação básica obrigatória e gratuita, dos 0 aos 18 anos de idade, garantido o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. Como vocês podem perceber, é uma questão que está perguntando, certo? Qual é a faixa etária para a qual a educação básica é obrigatória e gratuita, certo? Tempinho aí para vocês, né, Fronteira?
Tempinho aí para vocês refletirem e dizerem qual a resposta. 4 às 17. Oi? Dos 4 anos aos 17, que é obrigatório. Pronto. Então, quem é que está falando? Daniel. Daniel. Os demais concordam com o Daniel? Fala e eu digo ao chat. Eu concordo. Alguém discorda? Alguém discorda? Ninguém discorda. Pronto, beleza. Então, a professora Adriana nem precisou me ajudar, tá vendo? O pessoal já falou aí no áudio, ficou beleza, ficou massa. Então, de fato, aí é a letra A, certo? A educação básica é obrigatória e gratuita. O Estado, ele tem que garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Antes dos 4 anos, presta atenção, antes dos 4 anos, ela é gratuita. O Estado tem o dever de garantir de forma gratuita a educação básica para crianças abaixo dos 4 anos, no caso dos 0 aos 3 anos. Porém, não é obrigatória, ou seja, os pais não têm a obrigação de colocarem as suas crianças nas escolas de educação básica, de educação infantil, certo? Agora, a partir dos 4 anos de idade, aí sim é obrigatório e gratuito. Então, o Estado precisa garantir que seja obrigatória e que seja gratuita. Alguma dúvida? Professor, inclusive o Estado regulamenta isso, né? Tipo, se os pais não matricularem na idade obrigatória, os pais podem, né, sofrer Isso. algum tipo de São responsabilizados. O conselho tutelar chama os pais. Exatamente, exatamente. O conselho tutelar chama os pais, né, e orientam, né. Primeiro, o conselho tutelar primeiro ele orienta os pais para que façam essa matrícula da criança em alguma unidade escolar. E não havendo isso, o conselho acompanha, evidentemente, e não havendo isso, então o conselho faz um encaminhamento para que aquele pai, de fato, se sinta obrigado a fazer a matrícula da criança. Certo? Então, 4 aos 17 anos de idade é obrigatório e gratuito. Abaixo dos 4 anos, o Estado tem que oferecer de forma gratuita, mas não é ainda obrigatório, tá? Estou chamando bem atenção para isso, porque essa questão ela pode cair, inclusive, de outro jeito, né? Ela pode cair perguntando, né, se o Estado tem o dever de garantir de forma... no corpo da pergunta, né, da pergunta pode aparecer assim: o Estado tem o dever de garantir de forma obrigatória e gratuita, né, a educação básica para crianças abaixo dos 4 anos e tal. Então, aí vocês precisam entender que obrigatoriamente e gratuitamente é somente a partir dos 4 anos de idade e até os 17, né? Não é até os 18 anos de idade. Isso aí também é importante ser frisado. Ok? Seguimos? Sim. Ok. Vamos para a terceira pergunta, terceira questão. E com ela a gente encerra esse conteúdo de hoje, né? Ficamos com espaço aqui para conversar sobre mais alguma coisa. Na questão 3, que também a gente virou do INDEC, a questão é a seguinte: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Aqui nós já temos uma questão sobre o ECA, né? Em seu artigo 18, quem deve aplicar as medidas para a proteção quando se constata que uma criança... Aliás, é uma pergunta, gente, desculpa. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 18, quem deve aplicar as medidas para a proteção quando se constata que uma criança ou adolescente foi vítima de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, acrescentando-se castigo físico,
tratamento cruel ou degradante, humilhação, ameaças e ridicularização. São os pais ou responsáveis diretos da criança ou do adolescente, é o Ministério Público Estadual, é a delegacia mais próxima da residência da criança ou do adolescente, é o conselho tutelar da respectiva localidade, ou é o diretor ou coordenador pedagógico da escola da criança ou do adolescente. Qual alternativa vocês marcariam nessa questão? Tempinho para reflexão. A D, né? A B. É Daniel? Foi Daniel que falou? Foi. Beleza. Já estou conhecendo a tua voz, tá vendo, Daniel? A rouca, de tanto falar em sala de aula. Letra B, Daniel está dizendo. Quem concorda, quem discorda dele? Quem acha que é outra alternativa? Pode falar. Vou escrever no chat. Maria Ilma falou D, Jailza falou D, Cícera falou D de dado. Certo. Então, a maioria das pessoas aí que respondeu discordou de Daniel, né? E discordou bem, viu, Daniel? Não é o Ministério Público Estadual, não. Vamos comentar sobre isso aí. É, de fato, o Conselho Tutelar da respectiva localidade, certo? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente define o Conselho Tutelar como aquela instância ou aquele órgão que vai zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é a primeira, é a porta de entrada, certo, para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, e sobretudo daquelas, principalmente daquelas que tiveram algum direito violado, certo? Então, a criança teve o direito violado, deve-se correr imediatamente, foi constatado isso, deve-se correr imediatamente para o conselho tutelar. Nesse caso aqui, vou frisar bem, deixa eu ver os meus minutos aqui, temos tempo. Vou frisar bem aqui, porque essa questão é complexa, tá, gente? Ela pode pegar muita gente. A maioria aqui acertou, mas é uma questão que pode pegar muita gente aí. Veja só. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse artigo 18, né, ele diz que a aplicação das medidas de proteção, veja que a questão está pedindo isso, né? Quem é que deve aplicar as medidas para a proteção dessas crianças que foram violentadas? Quem deve aplicar as medidas? No artigo 18, você vai ver lá, no parágrafo único do artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Conselho Tutelar quem deve aplicar as medidas para a proteção. Daniel, muito provavelmente, assinalou a letra B, porque quando a gente fala de criança que foi vítima de violência, a gente já imediatamente, né, Daniel, já pensa que aquilo ali é um caso para ser tratado no âmbito judicial, né? A gente já pensa imediatamente nisso, correto? E, de fato, é. Só que aqui, ó, a pergunta está sendo sobre que medidas de proteção, certo? Ainda não são medidas de responsabilização. Deu para entender a diferença? Eu pensei na B, né? Eu fiquei ainda assim. Não sei, Mas... Tu pensasse na B. B de bola. Sim. Mas... Isso, exatamente. Pensei na B, mas coloquei a D por... Tá. Você ficou entre a B e a D, não é isso? Sim. Pronto, beleza. Mas aí, aproveitando essa tua dúvida, né? Eu tô frisando isso. Veja só, a pergunta está se relacionando a medidas de proteção e não medidas de responsabilização, certo? Se a gente fosse falar de medidas de responsabilização, aí o Ministério Público entraria aqui. Mas não apenas o Ministério Público. O Ministério Público, a polícia, né? E o Poder Judiciário, né? E a instância judicial, ok? Mas a pergunta não está falando sobre medida, não está pedindo uma resposta acerca de medidas de responsabilização.
mas medidas de proteção. Vou explicar o que é isso. Aconteceu um caso de violência, uma criança foi vítima de maus tratos, por exemplo, certo? De castigo físico, vamos lá. Uma criança foi vítima de castigo físico. O caso é levado ao conselho, alguém leva para o conselho tutelar, pode ser uma denúncia anônima, certo? O conselho tutelar tem o dever de imediatamente ir até a família, certo? Constatar o que ocorreu, fazer um documento de encaminhamento do caso para o Poder Judiciário, certo? Para o Poder Judiciário, mas, enquanto esse caso não se resolve no Poder Judiciário, o Conselho Tutelar tem que aplicar uma medida de proteção. Qual é essa medida? Aí vai depender do caso. Pode ser tirar a criança do seio familiar e colocá-la numa instituição de acolhimento. Pode ser o afastamento da criança dali, daquela família, para a casa de um tio, de uma tia, de um primo, dentro da mesma família, mas não mais naquela casa, certo? Pode ser o encaminhamento dos pais ou dos responsáveis para algum serviço, né, de atendimento a eles, para que eles sejam orientados a não fazer aquilo com a criança. Isso vai depender do caso também, certo? A criança pode ser encaminhada para um serviço de psicologia. Estão entendendo que são medidas de proteção, ou seja, são medidas para proteger a criança para que ela não seja revitimizada, ok? Mas, ao mesmo tempo que o Conselho faz essas medidas, aplica essas medidas, ele também encaminha o caso para o Poder Judiciário, certo? Para que a medida de responsabilização seja tomada. E aí a medida de responsabilização é dada pelo Poder Judiciário e não pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem poder de polícia, nem tem poder de juiz, certo? O Conselho Tutelar é uma instância de proteção da criança. Inclusive, só falando um pouco aqui da minha experiência, eu sou da área da militância de criança e adolescente também, e eu já fui coordenador do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente daqui de Pernambuco, né? E eu me lembro que a gente teve um debate muito grande aqui dentro desse estado com os conselhos tutelares, lá no ano 2005, 2006, por aí, já faz um tempinho, né? Porque havia conselheiros tutelares que estavam se organizando para fazer blitz nas BRs, parando ônibus e caminhões para ver se identificavam algum caso de exploração sexual de crianças. Porque você sabe, de crianças e adolescentes. Porque você sabe que nas BRs existe muito isso, né? Caminhoneiros e motoristas de ônibus que exploram sexualmente, que não são todos, né? Mas alguns profissionais dessas áreas fazem isso, exploram sexualmente crianças e adolescentes. Então, os casos envolvendo esse tipo de exploração sexual, envolvendo motoristas de ônibus e caminhão, estavam muito grandes, e aí o Conselho Tutelar transitado, que eu não vou citar aqui qual foi fazer blitz na BR, para parar ônibus e caminhão para ver se tinha, né? E aí nós tivemos que chamar a atenção do Conselho Tutelar e dizer, olha, não é função de vocês fazer isso, né? Isso aí é função da polícia. Quem tem que parar para fazer isso é a polícia. Agora, vocês, enquanto Conselho Tutelar, podem, a partir de uma articulação com o Poder Judiciário, solicitar que em determinado trecho de BR haja uma fiscalização por parte da Polícia Federal para que ônibus e caminhões sejam parados, tendo em vista que naquela região há muitos casos de exploração sexual envolvendo caminhoneiros e motoristas de ônibus. Isso aí vocês podem fazer, mas vocês irem e fazerem a blitz ali, como se fossem policiais rodoviários, isso não é atribuição do Conselho Tutelar. E aí a gente teve que fazer uma série de formação com os conselheiros tutelares, etc., para poder resolver esse assunto. Por quê? Voltando aqui para a nossa questão, porque o Conselho Tutelar não tem poder de polícia, nem poder de juiz. É uma instância de proteção. Pode aplicar medidas de proteção. Encaminhar a criança para um serviço, encaminhar os pais para outro serviço e comunicar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, então,
tome as medidas de responsabilização. Falei muito. Tem questões? Tem dúvidas? Comentários? O gabarito ficou qual mesmo? Letra D. Conselho tutelar. A respeito Tá de certo. colocar Eu pensei que tinha errado. pronto, é isso aí. É o Conselho Tutelar. Quem tem que tomar medida de proteção é o Conselho Tutelar. Ok? Ficou claro, gente? Ou o meu falatório confundiu mais do que esclareceu? Que é isso, professor. Ficou muito claro, ficou ótimo. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de falar? Para mim, tudo ok. Tem explicado. Obrigado. Beleza. Olha, só vou passar aqui a página, né, para vocês verem que o gabarito é esse aqui, tá? Esse material, o professor Adriélio vai repassar, né? Depois para vocês acompanharem. E aí, vejam só, a gente fez um ensaio aqui sobre como serão as aulas. Elas serão nessa metodologia, certo? Apresentação da questão, resposta de vocês, comentário do professor, dúvidas ou comentários que vocês tenham, e no final, quando nós terminarmos cada aula, vocês receberão um material com o gabarito das questões que foram apresentadas, das respostas das questões apresentadas naquela aula, certo? O gabarito de hoje é esse aqui que vocês estão vendo, tá bom? Ficamos, então, com o compromisso marcado para o próximo sábado, para trabalharmos os temas, tá bom? Os 3 temas que a gente propôs: Constituição Federal e Educação Brasileira, LDB e